uma coisa nova, né, que você tem. Mas aqui no Brasil é isso. Acho que tem muitas. Eu já vi muita gente curiosa, mas são poucos realmente que trabalham. Eu, inclusive, sou um dos curiosos, por enquanto, que ainda estou aprendendo. Mas é isso. Então, vamos começar lá, né? A gente está aqui no mini curso de teoria da homotopia, né? E é o que o Bruno, o Pedro falou ontem e o Ricardo falou de categorias de modelo de novo hoje. O que essa ideia de teoria da homotopia é o quê? Geralmente, lá por exemplo, quando a gente está pensando no primeiro semestre da graduação, né, a gente pensa sempre tipo, em igualdade de funções, né? Tudo que a gente consegue falar é que x² é igual f de x. A gente não consegue relaxar mais que isso, né? Teoria da homotopia, a gente vai tentar, quando a gente começa a estudar categorias, né? Ninguém nunca pede que dois funtores sejam iguais, isso aqui é muito cruel de pedir para uma pessoa, né? A gente sempre pede que os funtores sejam naturalmente isomorfos ou algo assim. E depois você pode relaxar para mais coisas, né? Você pode pedir aí que os funtores sejam adjuntos, ou o que você quiser, né? Teoria da homotopia é esse processo sempre de se enfraquecer, trocar igualdades, isomorfismos, por equivalências arbitrárias, né? Estudar isso. Né? Então, por exemplo, né? Para motivar aí, hoje, o Ricardo, na paralela dele, ontem, o Bruno também falou um pouco disso, né? Tipo, um problema muito usual na álgebra homológica, por exemplo, é que você tem lá a categoria de complexo de cadeia, aí você tem esse problema, né? Você tem morfismos, que são quase isomorfismos, que são aqueles que induzem isomorfismo nas homologias. Aí você tem um problema clássico, assim, que é tipo, como você tratar quase isomorfismos como isomorfismos. Que, de novo, é essa ideia, né? Você tem aqui um morfismo, você tem, tipo, vamos dizer, se você tem dois morfismos, você tem um quase isomorfismo aqui, ele não necessariamente tem uma inversa, né? Como é que você consegue tratar que, tipo, esse aqui é a sua noção de isomorfismo, né? E esse é um problema muito recorrente, né? Que nem o Bruno falou ontem, tem esse problema, tipo assim, como é que você trata equivalências fracas de espaços topológicos como isomorfismos? Como é que você trata... Não sei, na lógica você deve ter vários exemplos assim. Aí, especificamente aqui para esse exemplo aí de quase isomorfismos, a primeira resposta aí, até onde eu sei, historicamente, vem de 63, né? O trabalho do Verdier, que foi orientando o Grothendieck. Ele desenvolveu aí na tese dele a teoria de categorias trianguladas e categorias derivadas, né? Que ele constrói justamente uma localização, né? Ele pega aqui uma categoria, no caso, pega uma categoria de complexo de cadeia, se constrói a categoria derivada, e ela é a localização, né? Tem a propriedade universal aqui. O Ricardo falou disso hoje, e o Bruno falou disso ontem. Mas depois, né, em 63, e categorias triangulares ainda tem seu valor, mas em 67, o Killing desenvolveu aí a categorias modelo, né? E você constrói a mesma localização, né? Ela é a mesma, porque é definido por uma propriedade universal. Significa que é única menos isomorfismo. E a mesma localização pode ser construída de uma outra maneira, né? Que você tem uma estrutura modelo. Eu até conversei com o Ricardo hoje, né? Que, tipo, você tem mais de uma estrutura modelo, na verdade, que te dá a mesma categoria homotópica. E existe uma estrutura modelo onde equivalências fracas são quase isomorfismos. Aí, numa estrutura modelo, quando você toma a categoria homotópica disso, chama isso aqui de anotação aí, para a categoria homotópica. Quando você toma a categoria homotópica da estrutura modelo, você tem justamente o que você queria, né? Você consegue tratar quase isomorfismos como isomorfismos. Aí essa é justamente a categoria derivada que o Verdier desenvolveu, só que agora via Killing. Aí beleza, né? A categoria derivada, ela cumpre um papel muito importante aí na álgebra homológica e em outros lugares, mas ela tem certas limitações, né? Por exemplo, mesmo a categoria de complexo de cadeia sendo uma categoria abeliana, a categoria derivada não é. Ela, por exemplo, não tem qualquerno, não tem todo qualquerno. Todavia, em qualquer categoria modelo, você consegue definir, por exemplo, um cone que tem essa seguinte propriedade, né?
que não é um coquerno, né? O coquerno seria o quê? O coquerno seria que você tem um coequalizador aqui, né? Aí você tem a propriedade universal. Sempre que você tem um G aqui, com G bola F igual a zero, aí você tem um único mapa aqui. Aí o cone, se você, é uma construção que você faz lá em categorias modelo, ele tem uma propriedade, mas a propriedade não é universal, né? Você não tem existe único aqui. Porque toda vez que você tiver um G bola F igual a zero aqui, você consegue definir um mapa aqui. Então, como não é único, você queria pelo menos saber avaliar único a menos de quanto, né? Aí, para isso, vamos passar aqui de uma maneira mais concreta, né? Que a categoria derivada, eu consigo construir ela como sendo a categoria homotópica, né? Homotópica é igual objeto, né? Os objetos vão ser os completos de cadeia de injetivos, eu peguei, já atualizei aí para a anotação que o Ricardo usou hoje, que são os objetos fibrantes cofibrantes. E os morfismos são as classes de homotopia de completo de cadeia. Aí, dado uma... Então, os morfismos são classe de homotopia, né? Na verdade, os morfismos são equivalências fracas, mas dá uma mesma aí, pelo teorema de Whitehead. Então, dado uma classe de homotopia aqui, na categoria derivada, você consegue considerar, pega o representante da classe de homotopia e toma o cone dele. Aí a questão é essa, o que eu quero dizer. Você tem uma construção que você sempre faz, que tem uma propriedade que não é universal. Universal a menos de quanto, né? Então, pega aí dois caras homotópicos e seleciona uma homotopia. Aí você vai lá, tem uma proposição. Você constrói. O Pedro fez isso numas notas que ele escreveu. Você consegue construir um isomorfismo entre os cones. Então, se você tem dois mapas homotópicos, você consegue construir aí um isomorfismo entre os cones. Beleza? Aí, como você está construindo uma propriedade, vamos dizer, você está mostrando que a noção de cone é invariante por homotopia. Mas como? Por uma homotopia única ou coisa assim? A resposta é não. Que, tipo assim, esse isomorfismo entre os cones depende brutalmente da escolha de homotopia. Então, vamos dizer, o que está acontecendo aqui, tipo assim, normalmente, por exemplo, você define um limite, o limite é único, a menos isomorfismo, e pior, a menos de um único isomorfismo entre os vértices aqui, né? Se você tem um outro coquernel, existe um único isomorfismo aqui entre os coquernéis, existe um isomorfismo, existe um único isomorfismo. Aqui não só existem vários, mas que esses isomorfismos, eles mesmos podem nem ser homotópicos entre si. Então, o que está acontecendo? Quando a gente está passando aí da categoria modelo para a categoria homotópica, a gente identifica os morfismos homotópicos. Então, no nível de homotopia, a gente está fazendo realmente trabalhando com tudo que a gente quer. Porque a gente está fazendo aquele objetivo de transformar equivalências fracas em isomorfismo, a gente está fazendo isso. Mas a gente está fazendo isso descartando homotopias. A gente não sabe quais homotopias que estão identificando, né? Tipo assim, o que eu estou falando é que quando a gente está falando, se a gente tem dois Fs e Gs aqui, F de X para Y e G de X para Y, homotópicos, no sentido que o Bruno definiu ontem, que você tem um objeto cilíndrico, etc., né? Que você tem aqui, esses dois mapas, eles vão ser mandados na mesma classe de homotopia. Só que o jeito que você constrói isso, quando você passa para a categoria homotópica, você descartou as homotopias. Tem alguma maneira da gente guardar essa informação e de modo que a gente consegue saber quais foram as homotopias que deram, qual é a homotopia, qual é esse isomorfismo aí, o que define esse isomorfismo entre os cones? Então, a questão, a solução que eu estou propondo, minha promessa, eu poderia botar promessa aí, é que existe uma estrutura mais elaborada que a categoria derivada, mais elaborada que a categoria homotópica, que monitora essa informação homotópica tipo de grau maior, de homotopia entre homotopia. Essa estrutura é justamente o exemplo de infinito categoria. Tá certo? Então, existe uma estrutura mais elaborada que você descarta quando você toma a categoria homotópica, e tem como você guardar ela por aí. A promessa aqui, que eu cumpro no último slide da apresentação, é que, dado aqui completo de cadeia e equivalências fracas, você consegue definir aí uma infinita categoria, e nessa infinita categoria você consegue saber exatamente o que está acontecendo em relação aos cones aí, por exemplo.
Beleza? Espero não ter perdido vocês na motivação, mas a motivação é justamente para falar que essas condições de infinito categorias, elas surgem naturalmente. Nesse problema aqui é natural você considerar uma infinita categoria, porque é natural você considerar uma utopia de grau maior. Porque o outro jeito de começar, né, tipo assim, quando a gente geralmente ouve falar de infinita categorias, não é assim, né? Que o Baez e o Dolan, lá na década de 90, eu creio, eles promoveram, até o começo da década de 2000, eles promoveram muito essa luta para achar uma boa teoria de N categorias, né? E o Paulo falou hoje de manhã de 2 categorias, né, que é o quê? Que você tem uma estrutura mais elaborada de categorias, em que você tem os objetos, aí você tem morfismos entre os objetos, aí numa 2 categoria, né, tipo, na própria teoria de categorias, que é uma 2 categorias, você tem morfismos entre os objetos. E o que significa isso, né? Significa, vamos dizer os passos aqui, né? Se você tem só objetos, a única coisa que você consegue falar, vou botar assim, n igual a 0, né? Você tem só objetos, tudo que você consegue falar é que x é igual a y, né? Você consegue falar que 2 objetos são iguais. Agora, se você já tem morfismos, você consegue falar que 2 objetos são isomorfos. Aqui, igualdade. Aqui, isomorfismo. Aí, se você está numa 2 categorias, você consegue trocar aí justamente pela noção de equivalência a menos de 2 morfismos, sabe? Você vai ter, que é igual você define isomorfismo natural, assim, você vai definir aqui, equivalência. Aí a ideia de teoria de categorias de grau maior é que você tem não só isso, mas você tem também aí a noção de, vamos dizer, 3 morfismos entre 3 morfismos, entre 2 morfismos, aí 4 morfismos entre 3 morfismos, e assim por diante. Mas é só uma ideia, porque a de grande dificuldade que fez com que a teoria de N categorias ficasse travada por muito tempo é que você precisa de definir meio que uma noção de, justamente essa noção de comutatividade a menos de dimorfismo de grau maior, e isso é muito não trivial. A coisa cresce exponencialmente difícil e realmente você não consegue lidar muito bem. Então, o que a gente vai fazer aqui, vou apagar isso tudo. O que o Lurie, o Joyal e outros vários aí trabalharam direto? Vamos trabalhar direto com uma noção de infinito categoria, onde você tem objetos e n-morfismos para todo n. E você tem essa noção, né? Tipo assim, você tem um diagrama comutativo, na verdade, você não tem essa noção de diagrama comutativo. Você tem diagrama comutativo a menos de 2 morfismos. Esses 2 morfismos únicos, a menos de 3 morfismos, e assim por diante. Então, eu poderia introduzir infinitas categorias desse jeito, mas aqui a gente vê a coisa mais na mão, né? Porque aqui isso aqui é muito balançando as mãos mesmo. Mas queria isso um pouco mais concreto. Tá bom? Opa, vamos lá. Deixa eu fazer assim. Mas tá bom. Então, o que eu vou falar agora, né, tipo assim, dada essa motivação para estudar infinitas categorias, nem que seja pela própria vontade de você ter uma teoria de infinitas categorias, ou pela vontade de realmente, tipo, em alguns momentos você realmente precisa dessa informação utópica de grau maior. Aí, então, você tem os modelos de infinitas categorias. Eu vou trabalhar aqui com o modelo que o Lurie trabalhou. Tem vários modelos de infinitas categorias. Mas, todos eles, é tipo meio que uma verdade universal, eles vão vir aqui usando conjuntos simpliciais, que eu vou definir já já. Que quem já fez aí, tipo, homologia singular, por exemplo, sem saber, estava estudando conjuntos simpliciais, assim. Mas, vamos dizer, tem esses 4 modelos muito populares, todos eles vão na linguagem de conjuntos simpliciais, então, dando uma introdução a conjuntos simpliciais, eu meio que estou dando uma introdução a como você realmente vai lá e estuda infinitas categorias. Acho que eu quero dizer que realmente, tipo assim, você tem essa noção abstrata de infinitas categorias, você consegue trabalhar com isso, você consegue ir até certo ponto, trabalhando aí, tipo, com essa noção de morfismos comutando a menos de grau maior. Mas, se você quiser fazer coisas na prática, se você quiser aplicar infinitas categorias na sua área de pesquisa, você vai ter que sentar e fixar um modelo e trabalhar no modelo. É tipo, você está trabalhando com espaço vetorial, aí você está sempre trabalhando lá com, ou numa variedade, você está trabalhando com uma variedade abstrata, mas se você quiser
fazer contas na prática, você vai ter que passar para coordenadas e fazer contas locais, assim. Acho que essa analogia na cabeça. E, além disso, eu acho que a gente está num momento, tipo assim, que nem no século XIX, quando você tinha definição de espaço vetorial abstrato, mas você não sabe exatamente para que serve ela. A gente tem várias definições de espaço vetorial aqui, de infinitas categorias. Eu vou fixar uma e trabalhar com uma, mas eu acho que daqui a 50, 100 anos a gente vai ter uma definição muito mais precisa, muito mais abstrata de infinitas categorias. Assim. Seguindo. Então, vamos começar lá. Aqui eu vou tentar um pouco mais devagar. Eu tentei introduzir a coisa de uma maneira que fosse me ajudar se eu estivesse começando a estudar conjuntos simpliciais. A gente tem aqui essa categoria delta, a categoria simplicial. Ela é bem simples. Os objetos são conjuntos finitos ordenados, né? Eu imagino eles como, tipo, assim, né? Uma sequência de n mais um números. E morfismos são funções não decrescentes. Por exemplo, ou seja, significa que se i menor igual a j, então f de i menor ou igual a f de j. Por exemplo, né? O que é um morfismo nessa categoria? Eu tenho aqui 2 e o 3. Eu tenho, os objetos aqui são esses aqui. Os elementos do conjunto, né? O que é um morfismo aqui? O morfismo ele tem que preservar a ordem. Tem que ser uma coisa desse tipo aqui, né? Que se i menor ou igual a j, então f de i menor ou igual a f de j. O que não é um morfismo? Essencialmente seria se tivesse um cruzamento aqui, né? Porque aí você não teria essa condição aqui. É a questão que não seria decrescente. Aí um conjunto simplicial é simplesmente um funtor, né, contravariante nessa categoria. É simplesmente um pré-feixe nessa categoria. Aí a coisa que essa categoria, tipo, é descrita explicitamente aqui, né? O que significa esse funtor, essa data, essa informação funtorial, né? Para cada objeto, para cada n, eu tenho um conjunto, então uma sequência de conjuntos aí. E para cada função não decrescente, entre os caras aqui, eu tenho que definir uma outra função entre os conjuntos. Aí você vê que aqui eu troquei a direção porque o funtor é contravariante. Além disso, tem a informação funtorial, né? Aí, geralmente, quando a gente ouve falar de conjuntos simpliciais, a gente ouve como um modelo combinatório para espaços topológicos. Por que modelo combinatório para espaços topológicos? Vamos lá introduzir dois morfismos especiais aqui para poder desenvolver essa ideia de conjuntos simpliciais como modelos combinatórios. Espaços topológicos lá na frente. Define aí para cada i entre 0 e n, você define um mapa de n-1 para n como um morfismo injetivo que não contém i. Como não é decrescente, se define o que eu quero dizer. Por exemplo, aqui o delta 2 é o morfismo injetivo que não contém o 2. Então, vai mandar o 0 no 0, 1 no 1, 2 no 3. Ele não contém o 2. Vocês convencem que essa é a única opção. Delta 0 é o morfismo injetivo que não contém o 0. Daqui. Aí, meio que, dualmente, eu defino aí, para cada 0 menor igual a i menor que n, eu defino sigma i como o morfismo sobrejetivo que repete i. Por exemplo, o sigma 2, de 3 para 2, vai mandar o 0 no 0, 1 para 1, 2 de 3 no 2. Porque ele vai repetir o 2. Sigma 0 vai repetir o 0. 0 no 0, 1 no 1, 1 no 0, 2 no 1. Essa é a única opção. Daniel, por que você está me introduzindo aí esses morfismos específicos da categoria? Muito forte resultado, né? Que acho que hoje é um teorema, mas na época era o motivo de se usar conjuntos simpliciais, de que a categoria delta, a categoria simplicial, só lembrando, a conjunto simplicial é só o funtor contravariante aqui, o pré-feixe nessa categoria. A categoria é gerada por delta i e sigma i. Então, aí a gente já vê que quando a gente considerar, né, um morfismo aqui, não decrescente, né, a gente já vai conseguir escrever esse morfismo em termos de delta i, em termos de x delta i e x sigma i, assim. Né? Porque todo f é uma composição, aí x preserva composições. E, além disso, esse morfismo delta i e sigma i satisfaz essas propriedades aqui. E eu acho que ninguém tem de cor, mas é tipo essencial para a teoria funcionar assim. Aí eu digo, acho que o combinatório geralmente vem aqui, sabe? De falar, tipo, porque justamente você tem um número finito de
de morfismos que geram categoria através de combinações, de composições. Assim. Mas o importante disso aí é porque a gente está vendo mesmo conjuntos simpliciais, né? Que é o corolário, que é um dos jeitos de pensar em conjuntos simpliciais. Um prefeito na categoria é uma sequência de conjuntos aí. Para cada número eu te dou um conjunto. E para cada 0 menor ou igual a i menor que n, eu te dou um morfismo, uma função, né? De xn mais 1 para xn, de xn para xn menos 1. Esses aqui vão ser justamente o que eu queria dizer como o x delta i. Esse aqui é o x de sigma i. Aí, isso aí já é a estrutura do funtor, né? A funtorialidade fica expressa justamente aqui pelas identidades simpliciais, né? Que são, se você for ver, aqui eu tenho di, dj, dj menos 1, di. Aqui eu tenho delta j, delta i, é no sentido contrário. I, j, ji, porque o funtor é contravariante. Então, esse é um jeito de pensar em conjuntos simpliciais, né? Só uma sequência aí de conjuntos que tem essas funções aí conectando, satisfazendo essas propriedades combinatórias aí. Aí agora, vamos trabalhar um pouco com esses conjuntos simpliciais. Como que a gente visualiza um conjunto simplicial? Isso aí eu acho que foi o que mais me fez agarrar um pouco no começo dos estudos de conjuntos simpliciais. Tem até uma frase do Greg Friedman que ele está definindo a realização geométrica de conjuntos simpliciais, ele fala a realização geométrica pode parecer um pouco enfurecedora no começo, mas o que tratando conjuntos simpliciais não é enfurecedor no começo? Porque realmente essas definições abstratas elas têm que meio que ser digeridas com o tempo. Acho que é só com o tempo que a gente consegue se alimentar delas. Aí, os elementos de xn no conjunto simplicial x, os elementos de xn da sequência aqui são chamados de n simples. E dado um n simples sigma, a gente consegue definir uma sequência aí de n menos 1 simples. Né? Como? A gente tem aqui para cada, lembrando, né, para cada 0 menor ou igual a i menor ou igual a n, eu tenho justamente um di de xn mais 1 para... eu acho que aqui está trocado, eu devia ter corrigido isso aqui. De xn para xn menos 1. Então, eu tenho uma sequência de fato de n menos 1 simples aqui, né? Isso aqui está em xn menos 1. Aí eu falei que para as entidades simpliciais a gente não tem de cor, a única que eu tenho de cor de verdade é essa daqui. Eu vou mostrar o que ela significa, assim, visualmente. Eu tenho aqui um sigma em x1, né? Aí eu vou definir uma sequência aí, D0 de sigma, D1 de sigma, e eu represento visualmente dessa maneira aqui. Depois, daqui a pouco, talvez vocês entendam por que tem essa representação visual aqui, dessa sequência. Então, eu represento aqui o sigma como sendo essa linha aí, o D0 e o sigma e o D1 de sigma, o zero simplex e o D0 simples, como pontos. Por n igual a 2, eu tenho um sigma em x2. Aí eu vou definir uma sequência aí, né, de 3 simples, que vão ser o D0 de sigma, o D1 de sigma e o D2 de sigma. Eu represento eles visualmente assim, como um triângulo. Aí eu imagino o sigma como sendo o interior desse triângulo. E eu represento dessa maneira. Se eu fosse numerar aqui como 0, 1 e 2, meio que o D2 de sigma está oposto ao vértice 2, assim. E aqui a gente tem uma encarnação concreta aí das identidades simpliciais, né? Porque o que esse arranjo aqui significa? Olha aqui, eu tenho aqui um simples, vou botar uma setinha aqui. O que o x é? Em relação a esse simples aqui, o x é o D1 de sigma. E em relação a esse simples aqui, ele é o D1, D2 de sigma. E essa representação aqui, eu estou falando justamente que x é igual a D1, D2 de sigma, que é igual a D2 menos 1, D1 de sigma, que é uma identidade simplicial, essa aqui. Então, essa representação visual aí, ela vem justamente dessa ideia das identidades simpliciais. Como eu falei, tipo, a teoria, ela provavelmente surgiu muito na mão, mas, inclusive, conjuntos simpliciais não era definição
mais importante de coisas simpliciais, mas no final acabou sendo, porque ela contém essas informações combinatórias, assim, certas. Mas é isso, eu desenho desse jeito aqui. E as entidades simpliciais são justamente falando que o 0 vértice desse é igual a 1 vértice desse, e assim por diante. Beleza? Então, a definição mais importante para a gente definir uma infinita categoria é o chifre. Um chifre num conjunto simplicial é uma sequência de n-1 simples, que nem tinha uma sequência aqui, só que agora falta o iésimo elemento. E, observação que eu não botei aqui, né? Mas que nessa sequência aqui, a gente tem o quê? A gente tem que DI, DJ de sigma, é igual a DJ menos 1, DI de sigma, Si menor que J. Isso é a identidade simplicial aqui. Então, um chifre é simplesmente meio que um N simplexo, um N símplice, que está faltando o N símplice de si, é o bordo de um N símplice que está faltando uma das faces do N símplice. Assim. Por exemplo, o único exemplo que eu vou desenhar aqui, um chifre de 2,1 para x é uma tupla de x1 simples, G e F, que satisfazem o quê? Satisfazem D0 de G igual D2 menos 1, que é D1 de F. Né? O que significa, né? Você tem um simples, eu represento assim, e esse cara aqui é o Y no desenho. Ok? Então, aí a definição que precede infinito categorias é que a gente diz que um chifre se estende para um N simplexo se, aqui faltou uma anotação, se o... Opa, não tá certo. Se esse chifre, na verdade, ele meio que é definido como o bordo, que está meio contido no bordo desse simples. Aí, visualmente, como é que eu vou desenhar isso? É que estender um chifre aqui, de um 2,1 chifre, que é o que? É simplesmente uma sequência, né, que está faltando o número 1 aqui. Estender esse chifre é achar um triângulo preenchido, tal que D0 de sigma é G e D2 de sigma é F, né? É simplesmente achar um sigma, tal que eu tenho isso aqui. Né, que visualmente é isso aqui, né? Eu tenho o chifre, é isso aqui. E um simples é tudo, é o triângulo com bordo, com interior. Essencialmente, visualmente aí, o chifre vai ser... Estender o chifre é realmente achar meio que o triângulo preenchido, cujos lados certos aí correspondam ao chifre. Então, aqui a gente viu o quê? A gente viu uma definição de conjunto simplicial em termos de uma sequência de conjuntos com funções especiais. Aqui a gente deu uma representação visual para os simples, né? A gente vê que os simples são meio que tetraedros em Rn mais 1, com o interior e com os lados. Meio que eu estou interpretando aqui o DI dos simples como faces. E aqui essa definição essencial é de chifres como meio que esses... Se um N simples é um tetraedro com o interior e com as faces, um chifre é um tetraedro sem o interior e sem uma das faces. Acho que isso até valeria de botar aqui, né? Que um N simples é um tetraedro com o interior, no sentido que as faces são os DI de sigma, e um chifre é o tetraedro menos interior, menos uma das faces. Entender isso aí, tipo, para mim, pelo menos no primeiro momento lá, estava degladiando contra conjuntos simpliciais, foi a coisa mais difícil mesmo.
Porque essa não é a definição que você geralmente encontra num livro de conjuntos simpliciais, mas é a definição que se usa na prática. Assim. Geralmente, essa notação aqui é porque o próprio ΔNI é um conjunto simplicial, isso aí é um mapa de conjuntos simpliciais, mas você pensa desse jeito mesmo. Tá bom? Aí vou dar um exemplo concreto aqui de conjunto simplicial. É o nervo de uma categoria. Ele é um conjunto simplicial dado por... É representado, vamos dizer, tipo assim, aqui N, eu consigo interpretar N como uma categoria, né? Porque N eu posso pensar meio que a categoria livremente gerada por esse grafo aqui. Aí, então, o que um funtor vai fazer? Um funtor aqui, por uma categoria C, vai simplesmente selecionar uma sequência de objetos. Assim. E aí, como é que eu tenho que definir também aqueles DI e sigma I, né? Aí eu meio que vou... Tem uma... você consegue definir aqui, por exemplo, o DI de NC, N mais 1, NC, N, para NC, N menos 1. Você pode simplesmente compor com aquele mapa delta I, né? Você vai pegar aqui uma sequência dessas, ou melhor, você vai pegar um funtor desses, aí você pré-compõe aí com o delta I. Lembra que o delta I vai de N menos 1 para N. Então, isso aqui faz sentido, né? O que você vai fazer na prática aí? Na prática, isso vai... Estou diminuindo o tamanho. Isso aí vai compor. Isso aqui é uma cadeia. Esse DI aí vai só compor dois morfismos. Aqui tem uma cadeia de N morfismos. Essencialmente, eu componho esses morfismos aí. Você compõe dois morfismos, você tem uma cadeia de N menos 1 morfismos. Né? Grosso modo, NCN, um funtor de N para C, é uma cadeia de N morfismos. E, além disso, você tem esses mapas aí. NCN para NCN menos 1. E NC, N para NC, N mais 1. É isso aqui. Aqui tem uma cadeia de N morfismos, eu componho ou excluo as pontas. Pego um sigma. Eu componho ou excluo aqui eu dei. Ou excluo as pontas. Aqui é o sigma aí. Aqui é o SI, na verdade. E aqui, pego um sigma e insiro uma identidade. O exercício é checar que esse jeito que eu estou falando é a mesma coisa que isso aqui. Tá bom? Aí, deixa eu ver onde eu tenho... Tá bom. Aí, no caso, uma cadeia de dimorfismos e as compostas deles, né? Por exemplo, né, só para um NC2, ignora aqui um pouquinho, olha para o quadrado aqui. Um sigma contido em NC2 é o quê? É um funtor aí de 2 para C, né? Essa categoria 2 é livremente gerado no grafo 0, 1, 2. Então, é só um morfismo de 0 para 1, de 1 para 2 e a composição. E as identidades, claro. Então, o que vai ser um morfismo NC2 aí? Vai ser um triângulo comutativo. Então, NC2 igual triângulos comutativos. E aí, eu começo, primeira vez que eu uso a linguagem de chifres aí, né? O que é um chifre, né? Um chifre vai ser um par de GF contido em NC1, ou seja, dois morfismos, com aquela condição de compatibilidade, que o D1 de G igual D0 de F. Agora, isso aqui é só o domínio de G, isso aqui é só o codomínio de F. Então, um chifre, esse chifre aqui que eu estou desenhando, vou apagar aqui para poder escrever mais explicitamente, é só um par de morfismos, que eu vou botar aqui, na verdade, né? É um par de morfismos consecutivos. Um F de X para Y, um G de Y para Z.
Aí, falar que o chifre se preenche é achar um triângulo comutativo, né? Achar a composta. No caso, todo chifre desse formato se preenche, né? Todo chifre interno aí se estende unicamente por N simples. Opa, desculpa. Todo chifre aqui se preenche, né? Por causa da composição. Aí a gente tem um resultado mais geral, né? Que todo chifre interno, com 0 menor que 1 menor que N, se estende unicamente por N simples. Então, a gente sempre consegue medir dado o tetraedro com as faces, exceto o tetraedro. Sem interior e sem uma face, eu consigo preencher ele. Uma coisa assim. Unicamente aqui, dada essa condição. Aí agora, analogamente, olhando para cá, eu defini... eu consigo perceber, tipo, tem um recíproco aqui, uma categoria... Isso aqui caracteriza o nível de categoria. Mas definidas categorias, finalmente, então, são definidas analogamente isso aqui. Tá errado aqui. Uma infinita categoria, essa definição aí do Joyal, poderia chamar de quase categoria. É um conjunto simplicial C, ao que todo chifre se estende por um N simples. Só um segundo. Beleza. Uma infinita categoria é simplesmente conjunto simplicial C, tal que todo chifre se estende por um N simples. Definição tipo, extremamente abstrata, né? Mas é uma definição extremamente funcional de infinitas categorias. E agora a gente vai meio que ver um pouco aquela promessa que eu fiz no começo de uma infinita categoria como uma coisa que tem 2 morfismos, 3 morfismos, e assim por diante. Em uma infinita categoria, ou seja, em um conjunto simplicial C com essa propriedade, eu defino os objetos como zero simples, eu defino os morfismos como os um simples, o morfismo de objeto X para um objeto Y é definido como um simples com essa propriedade e essa propriedade. E dá os dois morfismos consecutivos aí, né? O que significa isso? Morfismos consecutivos significa que eles definem um chifre, delta 2, 1 para C. Significa eu consigo preencher chifres internos, né? O mantra aqui, uma infinita categoria é um conjunto simplicial onde todo chifre interno se estende. Em particular, um par de morfismos consecutivos define aí um chifre interno. Então, existe aqui uma composição H, representada aí por um 2 simples. Mas, diferentemente de uma categoria normal, uma infinita categoria, a composição só fica definida por esse 2 simples, sabe? Tipo assim, eu posso ter várias composições aqui, porque por essa definição, eu tenho vários preenchimentos possíveis. O filler não é único aí. Como é que eu comparo as diferentes composições? Uma homotopia, ou sugestivamente eu vou chamar de 2 morfismos. Entre morfismos paralelos aí, x para y é um 2 simples e com esse formato. Definição. É um 2 simples sigma, tal que f é d2 de sigma, g é d1 de sigma, e S0 de y é d0 de sigma. Então, o que eu interpreto isso aqui? Por que eu estou chamando de 2 morfismos? É porque esse cara aqui tem meu comportamento de identidade aqui. Esse tipo de coisa é que eu estou jogando aqui. Você tem que provar, mas você consegue provar tudo formalmente, assim. Se ele tem papel de identidade, eu poderia muito bem, aqui é um y, eu poderia muito bem meio que considerar que ele não está no diagrama, né? Então, imagina isso aqui como sendo uma coisa do tipo x, f, g, y, o 2 simples está aqui. Aí, pô, isso aí tem cara de isso aqui é uma identidade, então eu vou meio que colapsar ela. Isso aqui tem uma cara de 2 morfismos, né? E assim por diante. De fato, é o que tem um comportamento de 2 morfismos aqui, numa infinita categoria. Aí, dado um trabalho um pouco mais extenso, você consegue definir, tipo, 3 morfismos e tal, mas é bem trabalhoso. E o fato é que a composição fica definida a de homotopia. O que isso quer dizer? Se eu tiver uma composição aqui, H, com um 2 simples aí, né? Se eu tiver outra composição, vou afastar um pouquinho. A galinha. Isso é um teorema que você prova usando essas definições aí, você consegue construir uma homotopia entre H e a galinha.
mais que isso é verdade, mas está aqui. Então, tipo, a composição é definida mesmo de homotopia. Sugestivamente, eu poderia pensar, a composição está definida a menos de 2 morfismos. Tipo, e é exatamente o tipo de coisa que a gente quer encontrar numa teoria de categorias de grau maior, assim, sabe? E aí tem outras coisas também, outros fatos que valem, tipo, homotopia é uma relação de equivalência, significa que se você tem uma F homotópica G, isso aí meio que vai te dar, em breve, vai te dar a composição, vai dar uma ideia de como compor na infinita categoria, né? Que se você tem uma homotopia entre FG e GH, eu tenho uma homotopia entre FH, eu posso interpretar isso aqui, né? Se você tem dois morfismos de F para G e um dois morfismo de G para H, então eu tenho um dois morfismo de F para H. E, além disso, uma relação de equivalência significa algo que aparentemente eu não esperava, que se eu tenho um dois morfismo aí, uma homotopia de F para G, eu tenho um dois morfismo de G para F. Então, aí eu acho que os mais técnicos, o Paulo que está ouvindo, que trabalha com duas categorias de verdade, talvez se frustre, porque, na verdade, a gente não está trabalhando com infinito categorias no geral, a gente está trabalhando com infinito 1 categorias, que são aquelas onde os morfismos são invertíveis a partir de certo ponto, a partir do grau maior que 1. E tudo bem, porque para a teoria da homotopia, o mini curso de teoria da homotopia, isso basta. Mas a teoria aí de infinito N categorias, ou infinito categorias, acho que está em desenvolvimento atualmente. Assim, acho que a gente tem uma boa teoria de infinito 2 categorias, mas talvez não mais que isso. Tá, então, mas isso aqui é tudo que eu vou falar de infinito categorias nessa palestra. Tá, e além disso, a composição de classe de homotopia é associativa. Não. O que significa, né? Significa que se eu tiver uma cadeia aí de morfismos, perdão, G de Y para Z, eu vou usar o mesmo H aqui, de Z para W, então eu tenho uma homotopia aí, ou um dois morfismo, chama o que quiser, entre H composto com G bola F e H composto com G composto com F. E, de novo, eu estou cumprindo uma promessa aqui, né? Porque na teoria de N categoria, você espera que a composição seja definida, mas seja definida a menos de morfismo de grau maior. E aqui eu estou falando justamente que a composição existe, a composição é bem definida a menos de homotopia, e ela é associativa a menos de homotopia, e ela tem identidades. Aqui são um fato, né? Que significa que você tem um F, você tem uma homotopia de F para F. Significa que você tem uma homotopia aí. Você tem uma identidade, significa que você tem um zoom simples que são comportam uma identidade aí. Então, você tem identidades a menos de dois morfismos, você tem associatividade a menos de dois morfismos, e você poderia ir mais adiante, né, porque aqui eu estou falando de dois morfismos, você poderia adiante falar que esses dois morfismos em si, se você tem dois morfismos definindo a mesma homotopia, então os dois morfismos em si, eles são homotópicos em algum sentido, no sentido que eu poderia mostrar aí que se eu tenho dois morfismos aqui descrevendo uma homotopia, por exemplo, né? Eu poderia mostrar aí que, então, eu tenho uma espécie de três morfismos aí conectando os dois. Então, meio que eu tenho uma composição definida a menos de dois morfismos, e esses dois morfismos são únicos a menos de três morfismos. Isso aqui se compõe para identidade a menos de três morfismos. E os detalhes demoram para abrir, mas o ponto é que você tem uma estrutura básica aqui, bem definida, tá aqui, uma definição bem precisa de infinito categoria, que realiza tudo que a gente queria por uma teoria de infinito em categorias. Mas o que você tira aqui dessa composição de classe de homotopia é um corolário, uma definição de que uma infinita categoria, um conjunto simplicial com aquela propriedade, define uma categoria usual HC,
onde os objetos são objetos de C e morfismos são classes de homotopia. Como eu penso isso? Eu penso que a gente tem uma categoria aqui, em que você tem os objetos aqui, né? X, Y, mas que a composição, ela só é definida, meio que você está compondo as classes, meio que você está justamente falando, quocientando, você está quocientando a composição em dois morfismos. E acho que isso é usual de fazer, por exemplo, quando você tem uma duas categoria lá, tipo top. Você quocienta top por homotopia, usual. Meio que está quocientando uma duas categoria por dois morfismos. Aqui é mais ou menos a mesma coisa, só que quando você quocienta por dois morfismos, automaticamente você quocienta por três morfismos e morfismos de grau maior, assim, porque meio que a informação homotópica ela está ali o tempo todo. Quando você vai comparar os dois morfismos, naturalmente o que surgem são os três morfismos. E aí, antes de continuar, para dar alguns exemplos, de voltar, por exemplo, do começo, a gente já tem um exemplo aí, só para observar, né? Categorias são infinitas categorias, por causa desse resultado, né? De fato, você tem um nervo de uma categoria, está em objeção aí com as categorias, de fato, e você tem as propriedades do levantamento, então é uma infinita categoria. Mas é meio que uma infinita categoria trivial, né? O que eu estou mostrando aqui é meio que a teoria de infinitas categorias, contém a teoria de categorias, mas isso aí é o mínimo que a gente quer, né? Será que a gente consegue, por exemplo, resolver a questão do começo da aula? E para isso eu queria só digredir um pouquinho, nesse tempo que falta, sobre a hipótese homotópica, que é meio que um guia para a teoria da homotopia hoje em dia. A hipótese homotópica foi desenvolvida e foi lançada, né, pelo Grothendieck nesse manuscrito, que são cartas que ele trocou com Quillen, com Ronnie Brown e outras pessoas, e foi popularizada com esse nome aí pelo país, no final da década de 90. O que a hipótese homotópica fala? Isso aqui é uma carta do Grothendieck para o Quillen, que ele fala, né, o grupo de Mangor tinha trabalhado com uma intuição num programa que eu tinha envisionado, que o estudo de tipo de homotopia, de N tipo de homotopia, é essencialmente a mesma coisa que estudar N grupóides. Como? Aí a hipótese homotópica é envisionar que esse negócio que N tipo de homotopia e N grupóides são a mesma coisa. Seria, N tipo de homotopia aí é um espaço topológico cujos grupos de homotopia de grau alto são zero. Você pega um espaço topológico que definiria uma coisa que seria tipo um grupóide fundamental de grau N, familiarizando o grupóide fundamental, né? Aquele que você tem pontos e caminhos. E a ideia óbvia é que esse N grupóide fundamental teria objetos como objetos, ou pontos de X como objetos, morfismos como caminhos entre os pontos, dois morfismos como homotopias entre os caminhos, e assim por diante. Então, isso seria meio que definiria o N tipo de homotopia de X. Então, se você considerar todos os passos, meio que esses N grupóides vão ter toda a informação de N tipo de homotopia. E essa coisa vai longe. Se eu tomar o limite ali, eu estou falando que N grupóides, a hipótese homotópica é que N grupóides igual a N tipo de homotopia. Agora, infinitos tipos de homotopia são um espaço topológico no geral, a menos de equivalência fraca. Então, a hipótese homotópica é que infinitos grupóides te daria um tipo de homotopia que são tipo considerados complexos, né? Concretamente, eu teria aí meio que uma espécie de infinito funtor que pegaria um espaço topológico X e te devolveria um infinito grupóide. O único detalhe é que por seu stack é da década de 80, e as primeiras definições de infinitas categorias que a gente tem são do começo desse século. Então, meio que a hipótese homotópica é usar a definição de infinito grupóide para definir infinita categoria. Definir uma infinita categoria como uma categoria enriquecida em infinito grupóides. E agora, o que seria isso, né? Então, pela hipótese homotópica, isso seria a mesma coisa que uma categoria enriquecida em CWs complexos. Agora, para finalizar a digressão, um dos principais resultados do Quillen é que existe aí uma equivalência de categoria, existe uma estrutura modelo em conjuntos simpliciais
como equivalente de Killing com a categoria modelo clássica, que é a que o Bruno mostrou ontem, que é realizada explicitamente por isso aqui. Em particular, as categorias homotópicas são equivalentes. Ora, a categoria homotópica de top clássica, o Bruno mencionou ontem, é essencialmente estudar setups complexos no nível de homotopia. Já conjuntos simpliciais, a gente tem esses caras aqui, que são conjuntos simpliciais distinguidos, que são essencialmente setups complexos no nível de homotopia pela adjunção de Killing. Então, isso leva a gente a definir, ter uma ideia de como definir infinito categorias, que é como categorias enriquecidas em Kan, nesse complexo de Kan, que nem tinha aqui, né? A ideia no infinito categoria é uma coisa enriquecida em infinito good points. No infinito categoria é uma coisa enriquecida em setups complexos. No nível de homotopia, setup complexo é igual ao complexo de Kan. Então, a ideia é que uma infinita categoria é uma categoria enriquecida em complexo de Kan. Agora, para um próximo passo mais adiante, é que a gente tem duas estruturas modelo aqui, uma conjuntos simpliciais, onde os objetos fibrantes e cofibrantes são infinitas categorias, e onde as equivalências fracas são equivalentes de infinitas categorias, que eu não defini, mas são bem definidas. E você tem uma estrutura modelo em categorias enriquecidas em conjuntos simpliciais, onde os objetos cofibrantes e fibrantes e cofibrantes são justamente as categorias enriquecidas em complexo de Kan, que, pelo que eu falei aqui atrás, são justamente os caras que são iguais a setups complexos no nível de homotopia, e as equivalências fracas são as equivalências de Weyerkan, que são a noção certa de equivalência. Aí o teorema que isso aqui, essa estrutura modelo de Joel, não sei quando o Joel construiu, mas a Bergner construiu o modelo dela em 2004, e o Joel construiu uma equivalência de Killing entre as duas estruturas modelo. Como é que eu penso isso? Os objetos fibrantes e cofibrantes dessa categoria modelo são as infinitas categorias no sentido que eu defini, que o Joel e o Louis definiram, que são as quatro categorias, mais equivalência. E aqui eu tenho os objetos fibrantes e cofibrantes são categorias enriquecidas em complexo de Kan, mais equivalências. Então, meio que estudar infinitas categorias, no sentido que a gente falou aqui, igual a estudar infinitas categorias no sentido da hipótese homotópica, módulo equivalências, assim. Mas, dado esse ponto filosófico aí, a gente tem um resultado muito concreto, que é que a adjunta direita disso aqui, né, a adjunta direita dessa equivalência de Killing, ela vai fazer o quê, né? Ela vai pegar, na verdade, não a adjunta direita aqui, né, mas aqui tem uma observação, né? Se eu pegar o funtor derivado da adjunta direita, isso aqui vai levar categoria homotópica em categoria homotópica. Ou seja, isso vai levar categoria enriquecida em complexo de Kan em infinitas categorias. E está aqui um mecanismo de criar infinitas categorias não trivial, né? Que na verdade, o funtor derivado à direita do nervo coerente de uma categoria enriquecida em Kan é uma infinita categoria. Por exemplo, aí eu vou conectar, então, com o começo da aula, né? Que conectar com a apresentação do Bruno, com a apresentação do Ricardo hoje mais cedo, é que, dado uma categoria com equivalências fracas, não precisa nem ser uma categoria modelo ainda, você tem a localização de Weyerkan, 1980. Só depois foi interpretado desse jeito, né? Em que é tipo uma categoria simplicial, meio que você inverte os morfismos, né? Uma categoria simplicial onde meio que você inverteu os morfismos que você queria, mas você tem uma estrutura mais elaborada com o conjunto simplicial. O resultado é que, quando eu sei uma categoria modelo, eu consigo conectar com a linguagem do Bruni, de que isso aqui é meio que uma noção de categoria homotópica aí, de categoria simplicial, e que a categoria homotópica da categoria modelo é igual à categoria homotópica da localização simplicial. Além disso, né? Então, além disso, tá tomando aqui um substituto fibrante, se necessário. Eu
consigo definir uma infinita categoria no sentido definido nessa aula, desse jeito. Aí, o que eu queria realmente escrever, na verdade, é que tipo, a categoria homotópica que eu defini na última sessão aqui é igual à categoria homotópica da estrutura modelo. Mas isso aqui eu não tenho certeza, então eu não botei aqui. Eu tive que escrever desse jeito. Então, aí a gente consegue definir a infinita categoria de espaços, por exemplo, meio que uma infinita categoria de espaços topológicos, que seria um pouco de uma realização da hipótese homotópica, que seria justamente uma coisa que eu tenho meio que espaços topológicos, funções contínuas entre eles, homotopias entre as funções contínuas, homotopias entre as homotopias, assim por diante, né? Mas a diferença aqui é que eu não estou trabalhando com uma categoria onde eu tenho, porque a categoria do stop, a categoria do stop, ela na verdade é definida assim, né? Você tem objetos, espaços topológicos, morfismos, funções contínuas, dois morfismos, classe de homotopia de funções contínuas. Se você usar homotopias e não classe de homotopias, não dá certo. Você não tem uma categoria. Me corrija se estiver errado. A ideia aqui é que você não está trabalhando com classe de homotopia. Você está trabalhando com espaços topológicos, funções contínuas e homotopias entre homotopias e assim por diante. De fato, se você tomar aqui a categoria homotópica, você vai obter o que você tinha no começo. Na verdade, não exatamente o que você tinha no começo aqui, né? Porque, na verdade, isso aqui é a localização da estrutura clássica de Killing. Mas quase isso. E falta um minuto aí, só para finalizar mesmo. É que eu vou passar aqui meio atropelando, mas você tem uma equivalente de categorias, né? Do Kahn. Para todo complexo de cadeia, você consegue um grupo abeliano. Aí você considera a parte enriquecida. Então, essencialmente, você consegue definir você consegue definir um mapa aqui, esse DK estrela, que vai levar a categoria de complexo de cadeia numa categoria C, que seja, que é uma categoria enriquecida em complexo de campo. Aí, pelo nosso resultado, quando a gente tomar o nervo coerente disso, a gente vai ter uma infinita categoria, que é a infinita categoria de complexo. E a categoria homotópica disso é justamente a categoria derivada no começo. E a promessa que eu faço, comecei com uma promessa, cumpri parte da promessa, e o resto da promessa que eu faço é que nessa infinita categoria, quando você for definir cones e tal, isso é o conteúdo do Higher Algebra do Rio. Quando você for definir cones, nessa infinita categoria, você vai ter um cone definido a menos de homotopia de grau maior, mas você sabe qual é a homotopia agora. Você consegue guardar essa informação homotópica de grau maior. Aí aqui, eu tenho quase certeza que eu estou errado, que essa aqui, na verdade, é a teoria, enfim, a categoria homotópica aqui é complexo de cadeia módulo homotopia de verdade. Mas eu poderia simplesmente pegar aqui, né, e definir uma infinita categoria de complexo de cadeia como sendo meio que a localização simplicial em quase isomorfismos. E é isso. Aí só para... O tempo acabou. As referências, né? Tipo assim, esses aqui são alguns trabalhos originais, né? Aqui são as primeiras definições de quase categorias, que é o que eu usei hoje. E aqui a Wegener definiu a estrutura modelo de categorias simpliciais que eu mencionei. Aí, aqui, na verdade, não é esse trabalho que eu já publicou, na verdade, ele ficou alguns anos escrevendo coisas e lançando no Archive, em outros lugares, sem publicar. Isso aí é só um compilado. E aqui, o exemplo da introdução eu tirei dessa nota de aula do Loury. E as referências pedagógicas aí são... O Querodon é um livro que o Loury está escrevendo hoje em dia, sobre infinitas categorias. Essas notas são boas. Esse aqui é clássico. Mas o Querodon, realmente, tipo assim, incrivelmente bem escrito. O Loury escreve muito bem. Recomendo para quem quiser aprender. Tudo disponível na internet. É isso. Ótimo. Muito obrigado, Daniel. Eu acho que tem algumas perguntas aqui. Eu acho que a gente podia abrir o áudio, quem quiser fazer perguntas, eu acho que seria legal. Eu acho que o professor João, o senhor gostaria de fazer alguma pergunta?
Não, já está esclarecido. Já estava a pensar mal. Obrigado, Fernando. Olha, obrigado. Tem uma outra pergunta aqui. Então tá bom. Bom, então vamos abrir o áudio aí. A discussão no Zulip. Quer falar alguma coisa, Daniel? Quero sim. É só muito obrigado aí por todos que ficaram aí, viram essa apresentação. Deixa eu compartilhar minha tela, né? Assim, que nem aquilo, eu sou só um estudante, né? Eu ainda estou bem no começo, tem muitos aqui que sabem muito mais que eu, com certeza. Mas eu fico muito animado de encontrar algumas pessoas interessadas nessas coisas no Brasil, porque realmente quando a gente para estudar, sentir que, assim, pô, somos os únicos querendo aprender essas coisas no Brasil, mas não somos, né? Inclusive sem essa arrogância. Muito bom saber. E é isso. Eu vou estar lá no Zulip e espero manter contato com quem gostou disso aqui. Fernando, posso falar rapidinho? Pode, à vontade, Marco. O Daniel, o Maico. Eu só queria parabenizá-lo aí pela apresentação, pelo trabalho, muito claro. Gostei muito de ver, cara. Parabéns. Eu acho que é impressionante a maturidade que não só você, mas o Pedro demonstrou na primeira aula do minicurso e também nos minicursos introdutórios, e também o Mike. Estou muito feliz de estar acompanhando esse minicurso seus aí. Para mim está sendo um aprendizado muito grande. Muito obrigado aí, parabéns, cara. Impressionante mesmo aí essa maturidade matemática que vocês têm. Estão de parabéns. Obrigado. Obrigado. Bom, convido a todos a abrir o áudio aí. Vamos saudar o Daniel. Muito bom. Muito obrigado, gente. Continuamos aí, pessoal, agora com as palestras gravadas, né? Elas estão disponíveis, vão ficar disponíveis no YouTube e vocês podem acompanhar por lá, tá ok? Caso alguém tenha alguma dúvida ou queira conversar, nós temos a sala também do café e todas as discussões no Zulip continuam lá. Estou vendo que todo mundo está conseguindo acessar. Se tiver algum problema também, a gente dá instruções no café de como acessar. Ok? Uma boa tarde a todos e continuamos lá no YouTube. Um abraço.